começar hoje com vocês uma série de mensagens, uma série de reflexões nesse tema aí. O que é que você quer? O que você quer fazer com a sua vida? Parece que essa é o tipo de mensagem que a gente faz num encontro de juventude, né? O cara está com 18 anos, né? Não sabe se casa ou compra uma bicicleta. Aí o pai senta com ele, né? E fala assim: meu irmão, senta aí, o que você quer? Né, Eli? Aquele famoso, aquela famosa enquadrada, não é? Mas eu tenho descoberto que esse tipo de pergunta, ou esse tipo de reflexão, ou essa crise... Eu não estou na crise da meia idade, não, tá? Eu estou chegando nos 50, mas eu estou na crise da minha idade. E você está na crise da tua idade. A gente precisa fazer ou refazer essa pergunta em quase todas as fases da nossa vida. E o subtítulo, Reencontrando o Seu Projeto de Vida, dá uma pista da relevância dessa reflexão. Eu tenho um amigo querido chamado Eli Maia, que é administrador de carreira, né? Acabou de se aposentar há quase 30 anos numa multinacional, na Mercedes-Benz. E uma vez a gente conversava sobre planejamento, ele disse o seguinte: Gerson, a gente tem que planejar. Porque é melhor um plano mal feito do que nenhum plano. Não é isso, Eli? Fecho aspas, Eli Maia da Silva fez essa citação. Então vamos lá, abra comigo a sua Bíblia. João capítulo 1, verso 38. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Vou repetir a leitura. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois os seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E obviamente eu estou singularizando, estou colocando no singular e pessoalizando. O que você quer? Amém. Eu quero começar essa reflexão com André. Quem é o André? Se você gasta um tempo lendo os evangelhos, você descobre que esse André, ele foi um sujeito muito discreto. Ele não é esse sujeito que faz o solo da guitarra, sabe? Que vai lá na frente. Ele não é o solista. Ele fica do lado, ele dá apoio, ele dá suporte. Ele é um divulgador, ele é um relações públicas de Jesus. Assim que ele se compromete com o discipulado, assim que ele descobre, assim que ele entende o que é seguir a Jesus e quem é Jesus, ele começa a divulgar Jesus. Ele começa a levar o Evangelho de Jesus e falar do Jesus do Evangelho para todo mundo que ele conhece. Jesus ia para cá, ele ia atrás. Jesus ia para lá, ele ia atrás. Jesus parava aqui, ele ia atrás. Jesus se vira e fala assim, diga comigo, o que Jesus fala para André? O que você quer? O André pergunta: onde você está morando? Esse tipo de pergunta não é uma pergunta de curiosidade, é uma pergunta de, como a gente vai ver, de alguém que quer ficar junto. Na verdade, ele está dizendo: eu posso ficar com você, a partir de hoje eu posso ser teu discípulo, eu posso fazer parte do teu grupo de Talmidim, os teus seguidores, Rabi. Quando a gente pesquisa a vida de André, a gente se dá conta que André não foi um protagonista, como Pedro foi. Pedro foi o cara, não foi, gente? Para bem e para mal. Ele não teve uma relevância
como de Lucas, que escreve um outro evangelho com uma cuidade, com um cuidado. O Lucas melhora aquilo que já é maravilhoso em Marcos, por exemplo. Ele não tem a sabedoria do Lucas, ele não tem a erudição do Lucas. O Lucas, inclusive, era médico. Ele não tem a cultura do Paulo. Ele não é um orador como Paulo. Quem é o André? O André é coadjuvante. Mas olha que interessante, para começar a botar aí lenha na fogueira, para começar a cutucar as minhocas da nossa cabeça e do nosso coração. Se você responde essa pergunta de verdade para Jesus, pode ser que você descubra que o que ele tem para você é ser um coadjuvante no reino. Mas ser coadjuvante de Jesus de Nazaré é muita coisa, gente. A gente aparece no filme à beça. Entende? Ser coadjuvante do Filho de Deus encarnado é coisa rica. Sabe, o cara fala, poxa, Gerson, um amigo falou, participei de um filme aí, de Hollywood. O cara aqui de São Paulo. Eu falei, é mesmo, cara? Ele é? O que é? Não, eu apareço numa cena lá, eu pego não sei o que o Stallone filmou aqui, eu apareço numa cena assim. Falei, uns 5 minutos? Ele falou, não, 5 segundos. 5 segundos. No Kairos de Deus, não no Cronos, no tempo de Deus. Aparecendo perto de Jesus é demais, gente, é ou não é? Agora, uma vida inteira com um holofote em cima de você, sendo você e eu um saco de pó e vermes, como dizia Lutero, é nada. O André, então, em primeiro lugar, me ensina que responder essa pergunta pode nos levar a um tipo de vida discreta, de coadjuvante no reino. Você não precisa aparecer tanto como você e eu achamos que precisamos aparecer. Mas a gente tem que estar do lado de Jesus de Nazaré. Sabe, contra a regra de Jesus? Figurante da grande história de salvação que está sendo rodada. Então, o coração aqui dessa reflexão é essa pergunta que Jesus faz para esse rapaz chamado André. O que você quer? Talvez o André tivesse inconscientemente ou sem palavras dito, eu quero ser só um coadjuvante. Eu não quero aparecer tanto como Pedro, como Paulo, como Lucas. Mas eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer o que o Senhor quer fazer. Eu quero que as pessoas saibam que é o Senhor. Eu quero colocar o holofote no Senhor. Eu quero ser um enxugador de canudinho aí da parada, Jesus. Sabe, reciclar o canudinho? Então deixa que... Eu quero ser o vice-porteiro do cenáculo, Jesus. O que você quer? No modelo de igreja mais antigo, a gente tinha a eleição dos cargos no final do ano, né? Tinha gente que saía das igrejas batistas, porque, não fui eleito para nada, essa igreja... Né? Como se no reino de Deus o chamado fosse para levar os cargos uns dos outros. Não é, gente, é para levar as cargas uns dos outros. Então o André já me ensina a riqueza de ser coadjuvante, a arte perdida de ser um figurante no grande filme da redenção que está sendo rodada pelo grande diretor chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele escreveu o roteiro, gente. Mas o protagonista não sou eu nem você, é o Filho. E o diretor de efeitos especiais é o Espírito Santo. Ele que faz assim o negócio, literalmente o circo pegar fogo, né? Quem está escrevendo a trilha, hein, Jorge? Soundtrack disso, né? Então essa é a primeira coisa. Agora, sem dúvida, essa é a pergunta mais importante da nossa vida. O que você quer fazer com a sua vida? A resposta
A resposta que a gente faz a essa pergunta, que é a pergunta mais importante que eu posso fazer a mim mesmo, que você pode fazer a você mesmo, que você pode fazer para a sua esposa, que você pode fazer para o seu esposo, para o seu cônjuge, para o seu filho, que eu posso fazer para você como seu pastor, que você pode fazer para quem você ama, porque é preciso importar-se muito para confrontar, gente. A gente só confronta quem a gente ama, sabia? A gente não confronta, como diz em Pernambuco, alma cebosa. O cara é alma cebosa, eu não estou nem aí. Mas se é o Ivo, e eu vejo o Ivo assim meio que, né, prestes a quebrar na solda, a capotar na curva, eu vou dar um sacode nele, com temor e tremor. Não é? Mas essa pergunta é a pergunta que você tem que fazer a você mesmo e as pessoas que você ama. O que você quer fazer com a sua vida? Eu vou falar devagar, eu vou pela borda assim do prato, do mingau, para não queimar, tá? Porque se você come esse mingau aqui, desse tema, muito rápido, ele te queima. Dá piriri, dá carreirinha, sabe aquele negócio? Porque é sério isso daí. Talvez essa seja a pergunta que está por trás, ou que subjaz, que está embaixo de todas as perguntas que Jesus faz na Bíblia, sabia? E pergunta é uma coisa muito importante. Presta atenção, pergunta, se você não gravar nada aqui, se você estiver dormindo aí com os olhos abertos, aquela história de, lembra, da luz acesa, mas não tem ninguém em casa, se você estiver dormindo aí, acorda, por favor, e grava o que eu estou dizendo agora. Pergunta é uma coisa muito importante. A arte de fazer as perguntas certas pode mudar a vida da gente. E não é o Sócrates só, o grande filósofo, o pai da filosofia, o filósofo dos filósofos, o Sócrates, que tinha essa coisa chamada maiêutica, de fazer perguntas o tempo todo. Não é só um terapeuta, não é um psicanalista, não é um psicoterapeuta que faz perguntas. É Jesus que faz perguntas, ele faz perguntas o tempo todo. Jesus faz perguntas, sabe por quê? Porque a pergunta nos faz olhar para a gente mesmo. Você quer perturbar alguém? Quando alguém te fizer uma pergunta incômoda, responda com uma pergunta. Se você aprende essa arte de fazer perguntas, você desmonta o pior dos argumentos. Você humilha até o seu oponente. Porque você pode ser capaz de mostrar para a pessoa o quanto ela é ignorante a respeito daquilo que ela está perguntando. Por exemplo, a pessoa diz assim, isso aqui não é culto. É o que você diz? Defina culto para mim, então. Culto é assim, é quando, pronto, não é mais definição, porque definição não se usa quando. Não é quando é exemplo. Definição é verbo de ligação, né? Culto é, certo? Ou seja, filosofia. Filosofia define as coisas. Jesus faz perguntas perturbadoras. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser humano é um ser que pergunta. Ser gente é fazer perguntas. Sabe o que eu descobri? Estudando, preparando. Você sabe que a gente tem que estudar umas 10 horas para falar 1 hora, né, Eli? Senão é fraude. Senão é o seu dinheiro de volta. Liga lá no saque. Serviço de atendimento ao crente. Senão é balela. Senão é prosopopeia. Né? Senão é achismo. Não é exposição bíblica. Sabe o que eu descobri? Uma pesquisa na Inglaterra, uma universidade séria, isso foi publicado na revista Crescer. As crianças chegam a fazer 300 perguntas por dia. É que você nunca contou. É que você fica irritado na quarta. Você corta. É ou não é? A gente só começa a dar atenção às perguntas das crianças quando a gente é avô. Quando a gente é pai, a gente já está com o saco cheio. Porque imagina, você tem 3 filhos, é 900 perguntas por dia. Pelas barbas do profeta Zedequias. É muita pergunta, né?
Eu lembro de um livro do Pedro Bloch, o educador judeu e carioca, né? Ele tinha um livro, Perguntas que as Crianças Fazem. Tinha cada uma assim. Lá nessa pesquisa na Inglaterra, apareceu o seguinte, a pergunta número 1 das crianças é: por que o céu é azul? Outra que é campeã: para onde que a gente vai quando a gente morre? De onde eu vim? A criança faz 2 coisas na vida de criança, sabe quais são? Brincar, porque brincadeira é coisa séria. Como educador, eu sei o que eu estou falando. Se tem uma coisa que eu aprendi com a pedagogia, é que brincar é sério. Não sufoque o lúdico na criança. Deixa viajar na maionese. Deixa ele dizer. E entra na brincadeira. Um dia eu fiquei com o Bernardo, meia hora, conversando com ele, conversando. Bernardo, eu tenho uma coisa para te contar. Ele tinha 5 anos. O que é, pai? Enrolei no banco de trás do carro. Eu conversava. Não, mas eu não vou te falar. Não, pai, fala. Não, é melhor não. Criei aquele suspense todo. Depois de 40 minutos, parei o carro, falei: eu vou te falar. Ele: fala, papai. É o maior segredo da minha vida. Fala, pai. Quase gritando assim, né? Entrei no jogo. Aí falei assim para ele: sabe quando o papai viaja, que ele fica fora, que ele diz que vai pregar e cantar? Eu não vou pregar e cantar. Ele: pai? Mas o que você faz, pai? Eu falei assim: não vou falar. Imagina, Denão, um moleque de 5 anos, teu afilhado. Aí tá, não sei o que. Pai, por favor, fala, papai. Eu parei e falei assim, pensando bem. Eu falei: filho, sabe, você não conta para ninguém, é um segredo nosso. Não, papai, tá bom, papai, fala. Acho que nem tinha 4, 5 anos. Aí eu falei para ele assim: eu sou o Batman. Rapaz, mas esse moleque chorou de rir, cara. Ele parou assim, teve um choque inicial, choque anafilático, né? Filosófico, né? Alter ego do pai. Estava rindo até ontem, assim, mas ele chorou de rir, né? Assim. Então, criança brinca, número 1. E número 2, sabe o que criança faz também? Criança faz pergunta, gente. Pablo faz pergunta teológica. Pai, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Pergunta básica, assim, tipo 11 da noite, você com sono, pergunta leve. Aprenda com Santo Agostinho a responder esse tipo de pergunta. Uma vez falaram para ele assim: Agostinho, bispo, o que havia antes do tempo? O que Deus fez? O que Deus estava fazendo antes do tempo, antes de criar o tempo? E Agostinho de Hipona disse o seguinte: Deus estava criando um inferno para a gente que faz esse tipo de pergunta para o seu pastor. Ah, vai dormir, rapaz, vai pentear macaco. Ah, vai torcer para o Palmeiras. Então, gente, ser gente é fazer pergunta. Que perguntas você tem feito? Como hoje é a introdução, eu estou gastando tempo aí nessa importância da pergunta. Jesus fez muitas perguntas. Jesus fez uma pergunta desconcertante para o cego. Ele falou assim: o cego, Senhor, tem misericórdia. O que você quer que eu te faça? Isso é pergunta que você faz para um cego? Mas isso tem um fundamento psicoterapêutico enorme. Porque diz a sabedoria popular que o pior cego é aquele que não quer ver. O cara estava... A identidade dele estava numa simbiose com a cegueira dele. Né? Jesus pergunta para o coxo, o cara está lá na beira da piscina, lá, né, ali, 38 anos. E aí o Senhor fala assim: você quer ser curado? Isso é pergunta que você faz para um paciente. Você vai lá na UTI, vai orar, ok, antes de orar por você, eu quero te fazer uma pergunta: você quer ser curado? Cara, vão te prender. Isso é sadismo. É ou não é? Então Jesus faz perguntas perturbadoras. A mãe de Jesus, a Maria, chega lá em Caná, lembra do casamento? Acaba o vinho, aí ela chega e fala assim: acabou o vinho. Pergunta que Jesus faz para ela: mulher, aqui, vem cá. Se fosse carioca, né? O que eu tenho com você? O que você tem comigo? Jesus pergunta para os discípulos assim: o que estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta para Pedro, que é uma outra versão
para essa pergunta. O que você quer? Você me ama? Pedro fica doido, né? 3 vezes. Então, o que você quer é a primeira pergunta que Jesus faz no Evangelho a esses 2 que seguiam João Batista. E essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer, irmãos. É uma pergunta profunda, é uma pergunta que tem o poder de mudar as nossas vidas. O que você quer? E quando eu começo a meditar nessa pergunta, eu me vejo pensando então na questão do querer, do desejo, eu me vejo pensando no tema do sonho, e nós precisamos admitir que nós não somos aquilo que pensamos, nós somos o que desejamos. É por isso que tem médico que fuma. É ou não é? É por isso que tem médico que diz assim: olha, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque nós somos o que desejamos, nós não somos o que pensamos. Essa pergunta aparece na nossa vida em diversos momentos. É claro que quando a gente é criança, a gente não faz essa pergunta, né? Quando a gente é criança, a gente está querendo brincar e a gente faz outras perguntas. Quando a gente é adolescente, a gente não faz essa pergunta porque a gente está preocupado em deixar de ser adolescente. É ou não é? Porque o adolescente é muito criança para ser adulto, mas também é muito adulto para ser criança. Então, na adolescência, eu não perguntei assim: o que eu quero da minha vida? Você perguntou? Aliás, na adolescência, a gente está preocupado mais com outra coisa, aquilo mesmo que você pensou, né? Na juventude, a gente continua preocupado com aquilo também, não é? A gente continua pensando naquilo, de uma forma ainda mais intensa. E aí, quando a gente entra na vida adulta, até mais ou menos lá os 35 anos, a gente está pensando em ganhar dinheiro, né? A gente está pensando em consolidar a nossa vida financeira. Quando a gente está na meia-idade, a gente está pensando em como permanecer casado, por exemplo, né? Ou a gente começa aí a gente começa a fazer essa pergunta. Aí a gente começa a perguntar sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida. Então, irmãos, vamos lá. O que você quer? Em outras palavras, qual é o teu desejo? Qual é o desejo do teu coração? Você queria uma coisa mais leve hoje de manhã, né? Fala a verdade. Qual é a tua paixão? Você é apaixonado por quê? É essa reflexão que essa pergunta de Jesus começa a provocar no meu coração. Agora, falar disso é falar sobre desejo. Mas o problema é que nós cristãos temos muita dificuldade com os desejos. A gente tem dificuldade com a palavra desejo. E essa dificuldade com a palavra desejo tem a ver com uma certa culpa que a gente vai construindo, por exemplo, com ambição. Ambição é uma palavra boa, sabia que não é ruim você ter ambição? Ah, não, crente não tem ambição. Tem sim, precisa ter. É muito raro a gente achar alguém que saiba o que quer da vida. É muito raro a gente achar alguém que não misture, por exemplo, a sua profissão com a sua vocação. É muito raro. Sabia? Eu estou falando como pastor. O que eu mais ouço das pessoas, por exemplo, é o seguinte: pastor, eu estou doido para deixar eu estou lá porque é meu trabalho, pastor. Agora vamos combinar, você acordar de manhã e ir se martirizando para o trabalho, deve ser terrível, não é? Deve ser terrível você levar 2 horas dirigindo, né, Rogério? Ele vai 15 minutos até, 5 minutos. Deve ser terrível você levar 2 horas no trânsito, na segunda-feira, só para o teu trabalho, e não para a sua vocação. E aí, quando a gente fala de desejo, a gente mistura a palavra desejo com desejo sexual, a gente
A gente tem uma falsa culpa de ter algumas ambições, porque a palavra ambição para a nossa cabeça tem a ver com coisa financeira, não é? Mas vamos ampliar a ambição. O que você ambiciona no seu ministério, irmão? O que você ambiciona para a sua família? Vamos redimir a palavra ambição? Vamos repensar o que significa desejo? Vamos ou não vamos? Sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque cristianismo não é budismo, irmãos. Budismo tem algumas leis. A primeira lei do budismo é que viver é sofrer. O ensino do Buda começa assim: a vida é sofrimento. O segundo ensino do budismo é que a gente sofre por causa dos nossos desejos, porque a gente deseja o que a gente não quer. A gente deseja a mulher do outro, o carro do outro, o marido do outro, o marido da outra, né? E aí até a Bíblia deixa claro isso lá no Decálogo, nos 10 Mandamentos, que de fato isso é uma tentação muito presente, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, nem nada do próximo. E aí a gente acha que então a gente tem que matar o nosso desejo. Se tornar cristão é não desejar mais nada. Isso é budismo, isso não é cristianismo. Sabia que tem gente confundindo cristianismo com budismo? Tem gente que acha que, não, mas eu me converti, ou eu fui convertido, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e agora o meu eu morreu. Você não tem que matar o seu eu nesse sentido. Você tem que consagrar o seu eu a Jesus. Você tem que matar o seu egoísmo. Porque se você matar seu eu, você se mata. Não é? Você morre. Ah, mas o meu eu não tem que ser crucificado? Tem, mas ele ressurge redimido. Viver é desejar. Grave isso e diga comigo: viver é desejar. Estar vivo é querer. Ser gente é sonhar. Vocês gravaram? Viver é desejar. Estar vivo é querer. E ser gente é sonhar. Agora, que tipo de desejo, que tipo de querer e que tipo de sonho a gente tem? É isso que a gente tem que discutir. A gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia nos adverte que a nossa vida não brota da nossa cabeça, gente. A nossa vida não flui do nosso intelecto. As fontes da nossa vida não estão aqui, estão aqui. E lá no Antigo Testamento isso fica claro, por exemplo, nesse texto emblemático de Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua cabeça, guarda o teu coração, porque é do coração que você vai viver. Você sabe que você não deve fazer um monte de coisa, mas você faz. Por quê? Porque você é apaixonado por aquilo. O teu coração está escravizado àquilo. Paulo reitera essa sabedoria proverbial de Salomão, do Antigo Testamento, quando ele diz: ó, miserável homem que sou, o que eu quero eu não faço, e eu faço o que eu não quero. Porque a gente se move pelas nossas paixões. Isso me lembra aquela canção que o Milton Nascimento gravou: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, manso ou atroz, louco ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. É claro que elas podem ter fim quando a gente é alcançado pela redenção, pela graça de Cristo. Mas quem não conhece a graça é escravo das suas paixões. As suas paixões não foram redimidas. Os seus desejos não foram salvos. Não foram colocados diante do altar do Senhor, como a gente vai ver já já. E aí, quando a gente começa a pensar, então, eu preciso saber o que eu quero da minha vida, deixa eu estruturar aqui. Eu preciso saber o que eu quero. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60, não importa. Não importa. Não importa. Viver é desejar. Estar vivo é querer. Ser gente é sonhar. Amém ou não?
Tem um cara que vai dar um exemplo para a gente fenomenal já para a gente terminar. Sabe por que você tem que ter cuidado com isso? Olha o que disse esse dramaturgo, George Bernard Shaw. Há duas tragédias na vida. Uma é perder o que o seu coração deseja. E a outra é conseguir o que o seu coração deseja. Pastor, não entendi. Preciso desenhar aqui, fazer uma... O que essa frase sugere para a gente? Que o coração, citando de novo o Antigo Testamento, é enganoso, citando Jeremias, ele é enganoso. Ah, meu coração é enganoso, pastor, não dou bola para o meu coração. Aí mesmo é que ele vai te enganar. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o entenderá, diz o profeta Jeremias. O que você sonhou no passado? Quem está na faixa dos 40 anos, que tipo de pessoa você desejou, você quis ser quando você tinha 20 e poucos anos de idade? Será que você é quem você sonhou? E você que está agora na faixa dos 20 e poucos anos, 20 something, como dizem os americanos, né? Que tipo de pessoa, Tamires, você quer ser quando você tiver 30 anos, o dobro da tua idade? E você, Gui, com 40 anos? Vai ser um cara caretão, chato? Tipo o seu professor, seu pai, né? Pensem nessa frase aí, irmãos. Fotografem, guardem isso é forte. Se a gente embarca, se a gente cai dentro, se a gente se deixa levar, é seduzido rapidamente pelos desejos do nosso coração, a gente pode se perder, a gente pode se dar mal. Mas a gente também se dá mal se a gente não dá ouvidos ao nosso coração. Quanta gente começa uma faculdade, faz a faculdade, e aí lá no 4º ano está deprimido, porque disse assim, olha, não era isso que eu queria fazer com a minha vida. Sabia que o Chico Buarque fez arquitetura e parou no meio? Ainda bem, perdemos um arquiteto, ganhamos um grande compositor. Sabia que o Lenine é formado em engenharia química? Ainda bem. A Bayer, a Shea, Johnson perdeu um farmacêutico, né? E ganhamos um grande músico. Está cheio de exemplos assim. Segunda frase para você pensar. Agora C.S. Lewis. Outro inglês. Um dramaturgo e um teólogo. Existem apenas 2 tipos de pessoa. Primeiro, aquela que diz a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E o outro tipo é aquela a quem Deus diz, ok, seja feita a tua vontade. Ou seja, é isso que você quer? Então se vira. Você não quer me ouvir? É isso mesmo que você quer? Não vai dar certo. Viver é querer. Viver é desejar. Estar vivo é sonhar. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho relido a Bíblia. E tenho me surpreendido como eu passei batido por textos como Filipenses 2,13. Porque Deus é aquele que opera em vocês tanto o querer como o efetuar. Deus te faz desejar coisas boas, irmãos. Deus te faz sonhar sonhos bons. Deus te deu essa capacidade de desejar. Isso te constitui como ser humano. Você não é um vegetal. O meu cachorro, o cachorrinho lá de casa, ele tem um desejo. Sabe qual é o desejo dele? Estar perto da gente. Porque estando perto da gente, ele tem água, comida, ele pode passear e cheirar, enfim, o que ele cheira, né? O desejo dele é estar perto da gente. Eu nunca vi um cachorro num psicólogo fazendo terapia. Não sei o que eu faço com a minha vida, eu queria ser um gato. As plantas não desejam, os animais não têm anelos, eles apenas são. Fernando Pessoa tem um poema que ele fala disso, né? Que ele fala da criação, ele diz, as coisas são e pronto. Mas o homem não é e pronto. O homem tem desejo, tem vontade, tem que ter paixão, irmãos.
Eu vou à casa de vocês, à casa de alguns amigos, e sabe como é que eu começo a ver se a pessoa tem paixão ou não? Fico procurando os livros assim, fico procurando. Pô, não tem um livro aqui. Outro jeito que eu sei que a pessoa tem paixão é a forma como ela frita um ovo. Sabia? Se você não tem desejo, se você não tem sonho, se você não tem paixão, se você engavetou essa capacidade que te constitui como uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, se você colocou isso na gaveta, se você congelou isso, se você sublimou isso, se você esqueceu isso, cuidado, porque você pode estar começando a morrer em vida. Porque sem desejo, sem sonho, sem paixão, a gente vira esse negócio aí que está em moda, Walking Dead. Né? A gente se torna um tubo digestivo com uma entrada e uma saída. A gente tem uma vida vegetativa. A gente não vive, a gente sobrevive. A gente vive a nossa vida nessa instância da sobrevivência, mas a vida de verdade não acontece aqui na instância da sobrevivência. Ela acontece no âmbito da paixão, do sonho, do desejo, do projeto. Porque se a gente não sonhar, olha o que acontece. Arnaldo Antunes. É por isso que eu gosto de pregar para artista, conversar com poetas. Porque, cara, tem tudo a ver o tempo todo com o que Jesus fala. Jesus também é poeta, Jesus também é artista, Jesus contou histórias, Jesus exemplificou o tempo todo. E a gente fica fazendo essas receitinhas de bolo, assim, 7 passos, não sei o que lá, sabe? Essa mediocridade da nossa cabeça evangélica, supostamente evangélica. Olha o que o Arnaldo Antunes diz, numa canção chamada Socorro. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas, já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha, por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter alguma coisa que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não estou sentindo nada. Essa é a nossa sociedade. Esse é o ambiente que a gente vive. Isso contamina, irmãos. A gente que conhece a Cristo Jesus, a gente que ouve de Jesus essa pergunta que ele faz a André, o que você quer da vida? A gente tinha que incendiar as pessoas, Emerson, de paixão. A gente devia, sabe a hora do cafezinho lá, que você dá aquela morcegada básica das 10 da manhã às 3 da tarde? Ao invés de chegar ali e ficar naquele, vou usar uma expressão mundana, tá certo? Naquele baixo astral, ao invés de ficar ali, você tem que contaminar a pessoa com a tua paixão, porque você foi chamado por Jesus para viver uma vida maravilhosa, que vale a pena ser vivida. Ah, pastor, mas eu não tenho desejo, porque eu quero só desejar os desejos de Deus. Bom, então você já tem um desejo. Não, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Então você tem vontade. Não, tem gente que acredita em determinismo, em destino. Em primeiro lugar, eu disse que tem gente confundindo o cristianismo com o budismo, né? Mas tem gente também que confundindo, sabe, a providência divina, a doutrina da providência divina, tão reforçada pelos reformadores, com o destino grego. Eu vejo o crente dizendo, pastor, eu não casei com fulano porque não era para casar mesmo, não era para rolar. Quase que disse assim, não estava escrito nas estrelas, não estava no meu horóscopo, meu santo não bateu com dela, pastor. Só falta falar esse treco aí. Gente, isso é fatalismo, isso é determinismo, isso não é bíblico. Porque isso invalida o livre-arbítrio. Agora, livre-arbítrio não é para salvação. Você não escolheu ser salvo, sinto muito. Foi Ele que te escolheu. Eu estou falando de um livre-arbítrio para a gente viver essa vida de salvo. Essa vida cheia de quereres, essa vida cheia de desejos,
e essa vida cheia de paixões redimidas e consagradas ao Senhor? Você escolhe. Hoje mesmo você já fez umas 10 escolhas, não fez? Da roupa que você está usando, do que você comeu, não é? E vai por aí. Então, na verdade, não é que desejar seja pecado. Pecado é desejar errado. Por isso que a pergunta é, o que você quer? O que você deseja? O que você sonha? Tiago diz assim, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque não fizeram oração de poder na campanha da prosperidade? Por que vocês não receberam? Porque você orou pouco, tem que orar meia hora só e vocês oraram só 5 minutos? Porque tinha que ser de joelhos, sabe essa bobagem, essa religiosidade, esse neopaganismo? Não é nada disso. Tiago diz assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, são pedidos egoístas. Uma medida para o teu desejo, uma forma de medir o seu desejo, o seu sonho, a sua paixão, é o seguinte, eu quero isso. O que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver com as pessoas? Como é que eu posso melhorar a vida das pessoas com isso? Pronto. Se a resposta for positiva, gente, não tem que consultar o pastor, não. Cai dentro dessa pós-graduação. Abre aí esse carrinho como é que é? O food truck de cachorro-quente, assim, né? Começa com isso. Ontem eu estava aqui no grupo de oração, no grupo de comunhão, café da manhã dos jovens, e alguém deu um testemunho, foi quem que falou? Sobre um cara que estava querendo se matar, né? Foi era um velhinho americano que estava deprimido, e ele ia deixar um bilhete de suicida e ia se matar. E aí ele falou assim, olha, e ele lembrou, a única coisa que eu tenho para deixar é uma receita de frango frito da minha família. E aí eu falei, vou deixar junto aqui essa receita e tal. Aí ele olhou a receita e falou, pensando bem, vou fazer a última vez esse frango frito aqui. Antes de morrer eu mereço isso. Aí comeu e falou, mas que delícia esse frango frito da minha família. Você sabe que isso deu um start? E ele começou a fazer e a fazer para outras pessoas, e ele fundou o Kentucky Fried Chicken. O cara ia se matar, e por causa de uma receita de frango frito, ele construiu um império de comida chamado KFC. Abra os olhos, deve estar perto de você a bênção que você está procurando. Amém ou não? A gente vai terminar, mas eu quero citar o Irineu e depois a gente vai olhar para o Abraão. Olha o que Irineu disse, século II. A glória de Deus é um homem plenamente vivo. A glória de Deus é um homem plenamente vivo. Deus é glorificado quando você vive uma vida de verdade, quando você acorda de verdade, quando você come o seu café da manhã de verdade, quando você veste a sua roupa de verdade, quando você dirige o seu carro com educação de verdade, quando você exerce a sua profissão de verdade, por mais humilde que seja. O Ariovaldo uma vez me contou uma história que me tocou muito, do homem da enxada. Tinha um velhinho que trabalhava na prefeitura há muitos anos, e a função dele era cavar aquela valinha para colocar enxada, gente, para colocar cano, manilha. E aí um supervisor novo chegou lá onde a equipe da prefeitura estava trabalhando naquele negócio de saneamento, e aí o cara viu aquela vala perfeita, milimetricamente perfeita, uma linearidade, assim, sabe, uma coisa. Ele chamou todo mundo e falou assim, quem fez isso aqui? Aí falaram, foi aquele velhinho ali, já se aposentando, né? Na verdade ele já era aposentado, mas continuava trabalhando ali, até pela qualidade do seu trabalho. E aí ele chamou o senhor e falou assim, mas por que o senhor faz essa vala tão perfeita? A gente vai colocar manilha, a gente vai cobrir isso aí, depois vai asfaltar. Ele disse, não, porque eu só sei trabalhar assim. Mas por que o senhor só sabe trabalhar assim? Eu estou impressionado. Ele falou assim, porque eu faço o que eu faço, inclusive cavar a vala para botar manilha, para a glória de Deus.
Ou será que a gente sai, feito um adolescente, ah, que saco, tenho que ir lá não sei aonde. Lá em casa já está rolando uma inquisição assim, saiu batendo o pé, sem celular no outro dia, na hora. E tenho dito, será que, que saco, tenho que ir atender alguém na igreja. A glória de Deus é um homem plenamente vivo, porque viver é querer, viver é desejar, viver é sonhar. Ah, pastor, mas eu estou velho. Você está velho? Então, na semana que vem, a gente vai ouvir a história de um velho chamado Abraão.